A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, se você está vendo esse vídeo e entrou por acaso aí na internet, né? O nome do canal é Tudo Sobre um Cristão. E por que Tudo Sobre um Cristão? Fala sobre escrituras. Foi através dela que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. E é através dela que houve algumas mudanças na minha vida, né? Uma delas foi vencer o vício do álcool, largar, mas é uma luta. Por alguns momentos da minha vida, às vezes, vem aquele pensamento ainda das coisas que o mundo oferece, né? Como um lazer desregrado que a maioria das pessoas fazem sem perceber. Por exemplo, tem pessoas que acham normal fazer uma festinha em casa, chamar amigos e colocar bebida alcoólica dentro de casa, sem perceber que seus filhos estão ali observando aquilo e vai entrando na memória dele, eles vão crescendo e um dia eles vão provavelmente repetir fazendo estas coisas, né? As pessoas que fumam, elas fumam às vezes na frente dos filhos e não percebem que isso também está induzindo os filhos a um dia sentir essa vontade de fumar, né? Tem pais, né? Não todos, mas que tem alguns que permitem até que o filho vá comprar a carteira de cigarro, depois permite que eles acendam o cigarro, né? E no começo é tudo engraçado, até que eles depois descobrem que esses filhos já estão fumando, tá? Assim também é com a bebida, né? Começa dando um golinho de cerveja à criança, deixando a criança pegar, e quando pensa que não, essa pessoa às vezes, por não ter esse controle sobre a bebida, se torna um viciado, tá? Isso aí são coisas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Porém, a palavra de Deus, ela vem justamente para isso, para nos orientar ao que não convém fazer. E hoje eu queria falar um pouco sobre a palavra de Deus. No Novo Testamento, no terceiro livro, que tem por nome Lucas, né? Lucas foi um homem que ele nunca andou com Jesus Cristo fisicamente. Lucas, ele acompanha Paulo, né? Ele conhece Paulo e, segundo as escrituras, Lucas, ele era um médico. Ele vai largar essa medicina para passar a se tornar um investigador, um seguidor de Jesus, a um escritor. Tanto é que o Espírito Santo capacita ele a escrever este livro, né, esses documentos, essas passagens que aconteceram aí com pessoas. E antes dele fazer isso, ele examina, né? Se você analisar quando começa o livro de Lucas, ele vai dizer que ele faz uma investigação ali apurada, entendeu? Para passar isso adiante. Visto que muitos tentaram fazer uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós aconteceram, conforme nos foram transmitidos pelos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim pareceu-me bem, depois de uma investigação cuidadosa a respeito de tudo, desde sua origem, escrever-te uma exposição ordenada, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças plenamente as verdades em que fostes instruído. Então aqui a gente vê um cara que ele era médico, que ele provavelmente ganhava bem no tempo dele, e ele larga a medicina porque ele começa a acompanhar Paulo, e ele vê que Deus usava Paulo para curar pessoas, e ele achou aquilo estranho. Então ele começa a investigar essas situações, ele vê que era verdade e se converte ao Senhor Jesus Cristo e passa a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo também. Pois bem, meu irmão, já que estamos no livro de Lucas e você já conhece ele agora um pouco, de maneira mais rápida, Lucas é orientado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, a escrever este relato que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo e com algumas pessoas. A gente vai encontrar isso no capítulo 9 do livro de Lucas, é o número maior, e o versículo 57
o 62. Por que às vezes eu digo que o capítulo é o número maior e o versículo menor? Porque tem pessoas que estão tendo contato a primeira vez com esse livro. Então é bom a gente ser humilde e ter paciência de ensinar. Pelo menos eu amo fazer isso. Olha só. Está assim por epígrafe ou em destaque, né, a palavra mais fácil, acerca dos que seguem a Jesus. Versículo 27, vou ler até o 62, tá bom? Quando iam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Em outras versões pode estar assim: as raposas têm seus covis. Agora, covil é a mesma coisa de toca ou esconderijo, certo? As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A resposta que Jesus está dizendo para esta pessoa é bem para o tempo deles e para nós hoje. Talvez você seja da cidade e não entenda isso, mas se você for para o campo, você vai observar que existem raposas lá. E as raposas, elas têm um horário que elas escolhem para caçar. E elas preferem passar o dia dentro dos seus covis, ou seja, nas suas tocas. Ela passa o dia escondido, dormindo, descansando. E ela gosta de trabalhar só à noite, a raposa, né? Caçando, ela invade alguns galinheiros, tá? Ela gosta de caçar à noite, ela tem preferência por a noite. E depois ele fala sobre os ninhos, né? E as aves do céu, né? Seus ninhos. Ou seja, os pássaros, eles preferem voar durante o dia e eles se guardam, né? Descansam à noite. Isso é em todo lugar, é assim, a natureza. Então observem que Jesus ele coloca duas situações. A pessoa até disse que queria seguir Jesus Cristo. Isso parece ser um ponto. Mas Jesus está alertando ele e diz: olha, eu não tenho horário para trabalhar. Eu trabalho a qualquer momento. Eu trabalho de dia, eu trabalho à tarde, trabalho à noite, trabalho à madrugada. Eu preciso de pessoas que tenham tempo para trabalhar para mim. É o que Jesus estava dizendo para ele. Por exemplo, essa hora são mais ou menos 4 horas, 4h20 da madrugada, e estava sem sono. Tinha as opções de ligar uma internet e assistir um filme ou ver alguma coisa engraçada, e isso aí todo mundo faz. Mas eu preferi dar uma olhada nessa palavra. Será que... eu não vou falar nem de você, vou falar de mim. Será que eu estou dando todo o meu tempo para o Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou fazendo isso verdadeiramente? Será que eu posso ser chamado de servo do Senhor Jesus Cristo? Bom, eu tenho me esforçado para isso. Agora eu quero fazer essa pergunta para você. E você? Você tem se esforçado para ser um servo do Senhor Jesus Cristo? Você tem encontrado tempo, tem buscado a Ele todo o tempo, tem encontrado tempo para servir a Ele? Você tem um celular e você tem internet, tá? Você tem um canal, ok. Mas o que você faz nesse canal para o Senhor Jesus Cristo? Será que você conta piadas? Ou será que você tem tentado explicar a palavra do Senhor Jesus Cristo para pessoas que não têm, às vezes, tanto tempo de querer interpretar as Escrituras? Se é que a própria Bíblia, ela se interpreta, ela vai se fechando e vai nos ensinando. Pois bem, essa foi a resposta do Senhor Jesus Cristo para aquele primeiro que disse que quer seguir Jesus. Agora, interessante que agora Jesus vai falar para outra pessoa. Ele olha para alguém e diz assim: a outro disse o Senhor Jesus Cristo: segue-me. Mas ele respondeu: permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Bom, talvez você fique perguntando: o que eu tenho que falar para Jesus? Jesus deu essa resposta. Ele disse para aquele homem: tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. A gente tem que proclamar o reino de Deus para as pessoas.
Não é casa, não é carro, não é emprego, não é casamento, não, certo? Mas o reino de Deus. E como é que a gente consegue atingir o reino de Deus? Abandonando as coisas desse mundo e aceitando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, estudando sua palavra e proclamando este reino de Deus. Este é o reino de Deus. Amando o próximo como a si mesmo, dando de todas as formas aquilo que está ao teu alcance, para que alguém também, teu irmão, né, que o próximo é a pessoa que está necessitada. Pode estar na sua família, pode estar na família de outra pessoa, pode ser alguém que você nunca nem viu na vida. Tá? E quem são esses mortos? Como é que pode um morto sepultar outra pessoa? Não pode, fisicamente não. Então Jesus aqui não está falando de mortos fisicamente falando, de uma pessoa que está um cadáver. Ele está falando de pessoas que estão vivas, assim como eu e você que está vendo este vídeo, e ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Elas andam, elas se alimentam, elas vão à academia, elas vão às festas, elas fazem tudo, elas trabalham. Mas elas estão mortas para Deus. Elas estão mortas para o Senhor Jesus Cristo, porque não servem a Ele. Elas servem ao mundo. Elas têm tempo para ir para uma academia, elas encontram tempo para ir para a faculdade, elas encontram tempo para ir para o salão de beleza, elas encontram tempo para ir à casa dos seus familiares, elas encontram tempo para tomar conta das suas empresas, ela encontra tempo para ir a uma área de lazer, elas encontram um tempo para caminhar, elas só não têm tempo para estudar a palavra e para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Esses são os mortos aqui que o Senhor Jesus Cristo está falando. Há pessoas que pensam que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. Outro lhe disse: eu te seguirei. Outra pessoa disse para Jesus: eu te seguirei, Senhor. Olha, já chama ele de Senhor. Mas deixa-me primeiro me despedir da minha família. Esse despedir da família aqui não era simplesmente ir lá e oi, gente, eu estou indo ali. Não, não era assim. Despedir da família aqui para os judeus tinha um processo. Quando alguém, um filho, para ele sair da família, ele tinha que esperar ali a morte dos pais, né? Quando os pais morriam, ele seguia ali um caminho. E provavelmente essa pessoa que falou aqui com o Senhor Jesus Cristo, ele podia ser o primeiro filho de alguém, né? Por isso que ele vai e fala isso. Provavelmente era uma pessoa assim. Porque Jesus Cristo jamais ele diria assim para alguém: não, você nem pode se despedir da família. Isso aí não faz sentido. Então, quando se começa a estudar a vida dos judeus, a gente observa que eles tinham esse costume, né, de só sair da família ali quando o pai ou a mãe, quando essa família, o pai e a mãe, um deles morria. Normalmente, se fosse a mãe, aquele filho, ou seja, se fosse o pai, normalmente quem assumiria era o filho. Então, era muito importante que o filho passasse mais tempo com a família. Então Jesus está dizendo a ele: olha, Jesus diz assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que era o arado? O arado era uma peça que servia para cortar a terra. E a pessoa que estava usando esse arado tinha que estar olhando para frente o tempo todo, não podia olhar para trás de maneira alguma, porque o arado, um animal normalmente ia puxando o arado, ou o próprio homem ia levando esse arado, e ele não podia desviar, porque podia ter alguma pedra ali, ou alguma coisa, e ia terminar ficando, não ia ficar linear, ou seja, não ia ficar reto. Tá? Então Jesus ele usa esse termo para as pessoas daquele tempo que cuidavam da terra, elas entendiam muito bem. Jesus está dizendo aqui, olha, outro lhe diz: eu te seguirei, Senhor. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe, porque ele primeiro queria fazer as coisas dele, e quando servimos ao Senhor Jesus Cristo não é assim. Temos que fazer as coisas do reino de Deus primeiro e depois as nossas. Por isso que Jesus disse assim que
aquele que não tomar a sua cruz e seguir ele não é digno dele. Então, espero que você, a partir de hoje, tome essa decisão, tome esta cruz e aceite o Senhor Jesus Cristo como muito suficiente Salvador. Comece a estudar as Escrituras e use um pouco do seu tempo para falar dele para as pessoas. Quero deixar esse trabalho por aqui. Espero que chegue a alguém que essa pessoa tenha esse tempo. Eu mesmo, às vezes, me culpo e me pego despercebido, dando mais tempo para as coisas, às vezes, minha, do que para Deus. Essa é uma forma de eu me reconciliar primeiro com o Senhor Jesus Cristo e depois com aqueles que por um acaso esteja pensando em parar de ler as Escrituras. Volte a ler, aos pouquinhos, por 1 minuto, por 10 minutos, ou por 1 hora, ou por um dia, mas continue lendo, se alimentando da palavra, da verdade, que aí você vai crescendo a cada dia mais. E com certeza o Senhor Jesus Cristo vai nos ajudar a chegar até o fim da nossa caminhada e encontrar Ele um dia e ser chamado, por Ele para a sua direita. Vinde benditos do meu Pai. Amém? Fica aqui esta mensagem do canal Tudo Sobre um Cristão.